nós vamos falar sobre adoção e as coisas que estão envolvidas, né, na história e na vida das pessoas que são adotadas. Aí a Carol tem uma história bem bonita, rica, né, para contar para nós. Então, Carol, o que você manda? Olá, primeiro eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui com você. Um beijo em você, um beijo no Décio. Gostaria de agradecer o Obrigada. pessoal que está aqui nos acompanhando. Boa noite a todos. E eu tenho assim um grande carinho por vocês, pelo IDESV, por tudo que eu aprendi, onde eu pude resgatar toda a minha história, né? Eu fiz assim, tive um movimento assim muito bonito, né, como você falou, porque é você olhar para sua história realmente e entender, né, todo do que você é feito, né, de todos os teus antepassados, de toda a sua história, de toda a trajetória deles e tomar isso como força para você fazer valer a pena a partir daquele momento, né? Que ficar com o essencial, ficar com a vida e realmente é um movimento, é algo assim que às vezes é profundo, dói, né? Eu lembro que quando eu fiz o curso com vocês, o treinamento em 2017, minha mãe sempre falava sobre constelação, me mandava vídeos, né? Aí uma amiga que já conhecia o trabalho de vocês acabou indicando e eu logo quis fazer o treinamento, nem fui procurar fazer um workshop, já fui direto para fazer o treinamento. E quando eu estava Menina lá de coragem. e, e quando eu estava lá sentada naquela cadeirinha, eu demorei, fui no terceiro dia, no último dia, porque realmente é o que você falou, precisa de coragem para fazer esse movimento, né? Para olhar. Eu lembro que quando eu sentei lá, o Décio falou, do que você precisa, né? E eu falei, me identifiquei muito quando você falou sobre arrogância, né? E me vi muito num poço sem fundo ali sobre a arrogância, né? Aí comecei a contar ali a minha história e o quanto eu estava assim fora de ordem, né? O quanto que eu não estava realmente olhando, né? Para minha raiz, dando realmente valor. E eu lembro que o Décio falou, vocês estão vendo como é para difícil, né? Às vezes doloroso ali para a pessoa adotada essa questão da ordem, né? Porque eu queria colocar ali, eu fui colocar uma questão, né, com a minha mãe e aí vocês colocaram, né, trouxeram, né, os pais biológicos e eu ali só querendo olhar um lado, né? E eu lembro que guardo muito assim na minha memória eu falando que eu não havia conhecido os meus pais, né, biológicos, e você tem assim o teu olhar, né, para mim, falando, se olha no espelho, né, de quem que é esse nariz, de quem é essa boca, de quem são esses olhos, né, você foi falando, e eu falava, o nariz é do papai, a boca é da mamãe, e você, eu também acho. E isso assim foi tão bonito, foi tão rico assim para mim. E a postura de vocês dois assim conduzindo assim, né, ali não tem preço, sabe? Eu me sinto assim muito grata, muito honrada por tudo isso que eu recebi de vocês e agora compartilho também para que mais pessoas, né, possam ter essa conexão, o quanto é importante essa clareza do nosso lugar, né? De ter esse pertencimento, né, na nossa família, o quanto isso muda toda a nossa história, né? A maneira como, a postura como nós olhamos a partir dali, que faz com que realmente fazendo a vida valer a pena, né? É um Uhum, outro olhar. é. E como é que foi isso para você depois? Depois que você
descobriu então a boquinha da mamãe, o narizinho do papai? Como é que foi? É como você fala, né? Muita barriga no tanque, né? É, depois quando a Esquenta gente... no fogão e esfria no tanque. Antes, Sabe, Carol, você sabe, eu gosto das coisas práticas, né? E nada mais rico do que a gente compartilhar com as pessoas aquilo que nós vivenciamos. Então, a grande riqueza hoje desse papo na bica é você, porque você, a experiência é você quem traz, essa experiência é você quem traz, né? Então, essa é a nossa grande riqueza aqui hoje. Por isso que eu estou aqui puxando a sua língua, né? Porque eu adoro ouvir as histórias de vocês, né? Esquecendo esses trecos de constelação, né? Mas a vida do jeito que ela é, assim, ela como é é. que é isso na sua vida? Exato, é. Olha Primeiro, só, minha mamãe acabou de entrar aqui. olha só, olá. Ah. Primeiro, Então, Carol. o que mudou, né? Logo assim, comecei a olhar para minha história, né? Muita coisa foi se encaixando, né? Eu lembro quando eu fiz, sou formada em psicologia e quando eu estava fazendo estágio no hospital, a gente fazia rodízio, ficava na maternidade e na UTI. Eu lembro que eu preferia ficar na UTI, lidar com a questão ali da morte do que a maternidade. Quando eu ia para a Uhum. maternidade, realmente era algo doloroso para mim, assim. Às vezes sentia até um arrepio, não conseguia, não me sentia bem ali, né? Então, quando eu comecei a olhar, né, para minha história, né, eu sempre estava representando abortos, né? E quando eu olho para todo esse sistema, faço uma reverência para todas essas exclusões, né? E a partir daí, né, eu consigo perceber, né, todo esse movimento que foi interrompido e a partir dali fazer diferente, né? Não ficar conectado com aquela dor, mas fazer que aquela dor, que agora ela possa ser diferente, que agora ela possa ter um novo significado, né? Uhum. Então isso para mim assim foi um divisor de águas na minha vida, assim, com certeza. É, e eu gosto assim muito de falar que a constelação, né, que ela não faz mágica, não adianta a gente ir lá fazer movimentos, Não. é no dia a dia, né, é você saber o teu lugar, mas você ficar no teu lugar, né, a tua postura que você vai levar a partir de ali, né. O ano passado eu tive uma oportunidade de ir para a África e foi assim para mim muito bonito resgatar, né, toda essa questão da origem e em um atendimento que eu estava fazendo lá, aonde um pai, né, estava ali com um filho, né, e a questão de não conseguir dar um alimento para o filho chorando, o pai com fome e vendo todo aquele sofrimento, né? E eu não consegui, né? E internamente nós fazíamos atendimentos em duplo. Internamente eu fazia, eu vejo você, né? Mas realmente aquela dor ali, eu não consegui realmente ter essa postura, né? Aonde que naquele momento eu saí da sala, tomei um ar e depois retornei. E eu percebo que muitas vezes é isso, né? O quanto que é importante a gente se reconhecer como vulnerável também, de não ficar forte, não ter que ser forte o tempo todo, né? De Uhum. você reconhecer também os momentos onde que você não dá conta, que você precisa olhar ali de uma forma diferente, né? Você precisa reconhecer a sua impotência, né? Então, acho que É, isso eu faz com que fico, você fique mais forte. eu fico imaginando, sabe, Carol, o que que leva. Precisa ser uma coisa muito grande para levar uma mãe ou um pai, ou uma mãe e um pai, a entregar uma criança para cuidados de outra pessoa. Às vezes a gente não sabe qual é essa dor, né? Mas quem tem filhos. Você tem filhos, Carol? Não.
Ainda não, né? Ainda não. Quem tem filhos, né, sabe disso. Então, eu tenho... às vezes as pessoas julgam, né, quem dá filhos em adoção, quem não consegue cuidar. Mas tenho um respeito muito grande tanto por esses pais, tanto por aqueles que vão e acolhem essa criança e cuidam dela, né? Porque a dor, o que leva uma mãe, por exemplo, a entregar uma criança, é que você disse agora na sua experiência lá na África, né? Às vezes tipo, eu não posso dar isso para essa criança, eu prefiro deixar ela com alguém, eu prefiro, ou seja, é um amor que olha para a criança, né? E não olha, a mãe olha para a criança, porque se ela olhar para o amor dela, a criança fica ali junto com ela, né? Então, muitas vezes o que faz que gera esse movimento, que é muitas vezes um movimento de cura, quando o adulto que é adotado consegue ver isso, né? Consegue enxergar esse amor, que foi o que aconteceu com você. Então, consegue perceber, né, que não é assim, a gente não acorda de manhã e fala assim, oba, hoje eu vou dar meu filho para os outros, né? É algo muito profundo, muito grandioso e que merece o respeito. É claro que uma criança não compreende isso, né? De forma nenhuma. A criança fica com raiva. Eu imagino que você conhece isso aí, né? Como eu disse, a experiência aqui é toda sua, a riqueza é sua. Mas da nossa experiência de ver isso, né? Das pessoas que vêm até nós. Mas o adulto já pode talvez compreender isso. Isso que você fala, né? Onde é que, olha, né? A sua boca parece com quem? O seu nariz parece com quem, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não conheço meus pais, né? As pessoas adotadas que vêm até nós, eu não conheço meus pais. Poxa, você é os seus pais, né? Nós nem nos parece, a gente brinca, vocês olham essa boca, o nariz, a gente parece com os pais, mas não é, a gente é os pais, né? E quando nós conseguimos, então, tomar isso, né? Estar de acordo com isso, que eu sou os pais, mesmo que eu não os tenha conhecido, por exemplo, né? Então, eu consigo reconhecer esses pais em mim. E aí, que é o título da nossa prosa de hoje, né? De qual raiz eu venho? De qual raiz eu venho? Como é que foi essa questão para você, Carol? Como é que você viveu isso, né? Quando você ouviu de falar assim, bom, a criança que é adotada, ela pertence à família de origem, né? A família onde ela nasceu, assim como a fruta pertence à árvore onde ela brota, né? Como é que você ficou muito brava? Como é que foi isso para você quando você retomou, quando você percebeu, né, onde você pertencia, assim? Bom, no primeiro dia, eu falei, ou eu entendi errado, né? Não devo estar compreendendo bem, né? Fica realmente você fica naquele racional, né? Foi assim que eu percebi, né? De não... Que algo, né? Para mim não era o suficiente ali olhar somente dessa maneira, né? Como se eu estivesse excluindo aí os pais adotivos, né? Então, quando eu fui... isso é a Sim. primeira impressão, né? Como se tivesse que escolher um ou outro. Até na hora do movimento, né? Onde que... Não, mas é o seu pai, a tua mãe, né? Que te deram a vida. Eu falei, não, mas para mim só vai ficar bom se tiver os quatro aqui, né? Aham. Porque assim fica leve, assim eu consigo realmente ficar em paz, né? Se colocasse somente os adotivos ou somente ali os pais biológicos, né? Eu não ia ficar bem, né? Então, quando Uhum. fez esse movimento onde todos estavam ali, foi onde que me trouxe essa paz. E às vezes eu acho que é isso, né? Que traz essa, não raiva, né? Mas de colocar somente um ou outro, né? De fazer essa Uhum. escolha. Lógico que, né? No, Primeiro a vida, né? Eu só pude ter os cuidados, né? Por conta porque você da estava vida. viva, né? Né? Então Não é um movimento de ou, né? No caso, é, essa criança que é adotada, ela tem o e, né? Eu tenho meus é, pais e eu costumo brincar, né? Meus vice-pais, né?
Então, ela tem muito mais, eu costumo dizer, muito mais recursos, porque ela tem os recursos que ela traz lá da raiz dela, né, da fibra da qual ela é feita, né, e ela tem ainda os recursos daquela família que cuida dela, e geralmente com muito, muito, muito amor, Muito. né. Os pais adotivos são muito amorosos, né. Sabe que quando eu era E, criança, eu tinha que trabalhar isso em mim, né? Porque eu recebia tanto, tanto, tanto. E aquela questão, né, de você querer devolver. Eu me sentia assim, eu recebi muito, mas muito, em dobro, né? Porque não somente a vida, mas todos esses cuidados, todo esse amor, onde eu recebi muito amor, recebo até hoje. E para mim isso, né, de trazer, né, toda essa consciência, né, poder olhar dessa forma, isso veio trazendo essa paz. Realmente eu consegui, era como se tivesse desencaixado algo, né, e realmente trazer toda essa consciência, né, fez com que tudo fosse ao seu lugar. Então, assim, para mim foi extremamente um divisor de águas mesmo, sabe? Tem uma Carol antes e uma Carol depois, né? Toda vez quando eu saía, né, voltava de um módulo, né? Porque antes, quando eu fui fazer, eu não queria casar, não queria ter filho. E eu fui me conhecendo também, não eram as outras pessoas que tinham que me conhecer de novo. Eu tinha que me reconhecer de novo, né? não é bonito isso que você fala, não é nem se reconhecer, é te conhecer, né? É, É te encontrar no sentido de achar em você aquilo que você é, que é a misturinha, né? Aquilo que eu falo para vocês, a café com misturinha, né? Do leite. papai e do café com leite, né? Como diz a Roseli, a misturinha do papai e da mamãe, né? E não é nem se reconhecer, né? Te conhecer, ver, né? Encontrar, tipo assim, poxa, isso aqui, de onde vem isso, né? Eu acho isso muito bonito quando vocês compreendem e começam a encontrar isso aí, né? A parte do papai, a parte da mamãe, né? É muito bonito. Uma certa vez eu vi estava assistindo, acho que foi Globo News, não sei, e muitos anos já. Eu vi a gente estava dando treinamento, cheguei no quarto, liguei a TV, uma reportagem, era a seguinte, uma mãe, né, uma denúncia, né, uma mulher, a mãe deixa uma criança numa sacolinha em frente numa lixeira, em frente à portaria de um prédio em Higienópolis, que é um bairro nobre de São Paulo, né? E eu tive uma experiência ali tão assim interessante, porque eu olhei para aquela cena e geralmente o que vem na hora é a gente falar assim, que mulher horrorosa, como é que faz uma coisa dessa, né? Mas na hora o que me veio foi assim, que mãe cuidadosa, ela saiu lá de onde ela estava, sei lá de onde essa mulher estava, escolheu um bairro nobre de São Paulo, em frente à portaria de um prédio que a câmera estava vendo, o porteiro via que estava acontecendo aquilo, e para deixar ali, né, a criancinha dela, porque ela acreditava, imagino eu, que então ali ela teria um futuro melhor do que com ela. Aquilo ali me tocou quando eu falo disso até hoje, isso me emociona, porque eu imagino assim, a dor, né, que dessa mulher depois, que faz ela fazer isso e depois disso, né? E ela faz tudo isso por amor à criança. E muitas vezes esse amor não é visto, né? As pessoas julgam os pais que dão as crianças em adoção. E é justamente aí que às vezes as crianças que são adotadas começam a ter esse problema, porque querendo ou não, elas amam, né? Vocês amam os pais, né? Então foi uma cena muito bonita de um amor, assim, eu percebi ali, né? Um amor muito grande pela criança, né? Ela não estava olhando para o umbigo dela, mas pela criança, mas assim, para o futuro, para o bem da criança, né? Eu Achei gosto de muito falar lindo isso. que é amor em dobro, Ah, né? É assim que eu sinto, né? Esse amor em dobro. E essa questão, né, de ficar com essa consciência, né, pesada, né, por ter recebido, né, tanto, né? Às vezes a gente quer a poder maneira. feito, né, Carol?
pôr defeito, julgar, né? E só para a gente assim, né, colocar um pouco aqui essa questão da adoção, né? Uma coisa que às vezes as pessoas nos perguntam muito é aonde uma criança que adotada pertence, né? Eu sempre respondo isso com uma outra pergunta, né? Aonde pertence a uma fruta, né? Uma maçã, onde ela pertence ao pé de pera ou ao pé de maçã? E tem então não adianta você querer pegar a maçã e amarrar no pé de pera, né? Ela vai continuar sendo maçã. Tem uma coisa muito bonitinha, tem uma historinha que, na verdade, né? Certa vez, Dessa estava atendendo uma senhora e ela era adotada. E aí ele veio uma historinha, ele contou para ela, você deve conhecer a historinha, Sim. né? Que ele disse, quando um cachorrinho, né? Uma cachorrinha pega e, às vezes uma ninhada, né? Sei lá, pare lá a cadela e pare a gata, né? E a gata morre, por exemplo, né? E a cachorrinha, eles colocam o gatinho lá para mamar na cachorrinha, ela começa, a cria junto, né? Os cachorrinhos, filhinho dela, e o gatinho, né? Porém, na hora de começar a ensinar os cachorrinhos a latir, por exemplo, né? A cadela faz au, au, e os cachorrinhos tudo repete au, au, e o gatinho faz miau, e a cachorrinha não, au, au, e o gatinho miau, né? Ou seja, ele jamais vai aprender a latir, por mais que a cadela a ame, por mais que o gatinho ame essa mamãe que cuida dele, né? No caso aí a cachorrinha, jamais ele vai aprender a latir. Então, essas diferenças, né, quando essa cliente ouviu isso, inclusive, ela disse, nossa, Deus, agora eu entendi tudo, né? Na minha família todo mundo é advogado, engenheiro, e eu me sentia completamente perdida, porque eu sou uma artista, né? Eu não entendia, agora que alívio, que alívio. Eu sou um gatinho no meio de um monte de cachorrinho, né? Como é que foi isso para você, Carol? Resgatando essa força mesmo, né? De, acho que saber o seu lugar, né? Durante muito tempo eu me via fora do meu lugar, como se estivesse substituindo, né, alguém. Aham. Então, trazendo isso, né? Você ser você mesma, né? De não ter essa expectativa, de não ter algo assim definido, né? De você poder reconhecer isso em você, né? Então, isso traz força, isso faz com que você não queira mudar algo dentro de você, não precisa mudar, né? E muitas coisas em mim, do meu jeito, né? Eu ainda tinha uma briga interna, né? Então, a partir do momento quando eu comecei a olhar e concordar, né? Com o Que que tipo de briga interna na prática, assim, por exemplo? mais os efeitos, né? A questão de timidez, sempre me vi num bloqueio da comunicação. Para mim sempre foi algo assim muito, muito difícil, né? Eu sempre, até a faculdade quase que eu não termino, não concluo, né? Por conta de ter que apresentar um TCC, por conta de ter que se expor. Então sempre para mim era algo que eu sempre evitava, eu sempre me excluía. Essa era o comportamento. E a partir do momento, né, que você reconhece, né, toda essa raiz, que você se conecta com ela, né, tudo pode ser diferente, né? Você ganha força para você fazer diferente. E você não quer mais mudar algo, né? Querer brigar com você ali mesmo, mas aceitar, né? Aceitar, né? Toda essa questão até da timidez mesmo, quando você aceita isso, você pode fazer diferente. Enquanto você está numa resistência ainda, né? Quando está brigando com algo ali dentro de você, aquilo não flui, né? Porque é algo ainda que você precisa olhar, que você precisa acolher, né? Então, para mim, assim, foi esse resgate, sabe? Essa reconexão mesmo, né? E isso é libertador. Talvez o jeitinho mais quietinho era o jeitinho da sua mamãe ou do seu papai, né? E tá Aí você certo, aprende né? aí você amando isso em você, você tá amando eles também em você. Então, Dando lugar, né? reconhecer.
Nem dando um lugar, se achando um lugar, porque a gente é eles, né? Nem dando, né? Na Eu medida que eu lembro, sou os pais, eu tô encontrando eles aqui. eu Ah, lembro que teve um movimento que era eu, o pai e o mundo, né? aham. E quando eu fiz, antes, né? É um Antes de exercício fazer que a gente faz com vocês no quarto módulo, né? isso. No quarto? Não. No terceiro. Isso, é no É, quarto no quarto. módulo. E esse exercício, assim, eu saí, né, com um sorriso de orelha a orelha, né? Ah, Foi um exercício muito bonito, assim, de resgate mesmo, né, dessa reconexão. E primeiro você pede para fazer, né? Aí depois nós refazemos o exercício, né? E no primeiro exercício, né, é, tinha visto, né, que o pai ali não sabia, né, da filha, né? uhum, E uhum. então fazer esse movimento e depois, né, eu ir em direção, depois refazer, né, e poder concluir isso, né, foi muito bonito. E logo quando nós encerramos, aí desceu pro coffee e me veio assim uma consciência pesada, né? Eu falei, nossa, mas foi tão gostoso esse movimento com o papai, por que que eu não senti da mesma maneira com a mamãe, né? Fazendo o É um movimento. pouco mais difícil. Foi assim tão bom. Aí eu lembro que tava a Marta, né? Tava até conversando com o Décio na mesa do lado. Eles estavam, não sei sobre o que eles estavam conversando, né? Eu tava ainda muito lá em cima ainda, né? Focada ainda no movimento, Aham. bem feliz. E aí trazendo esse questionamento interno, né? De por que que não tinha sido da mesma maneira com a mamãe. E ela pega, vira para mim e olha no meu olho e fala: a gente só a gente sente saudade, a gente só sente saudade, a gente não sente saudade de quem a gente já carrega no coração, né? Aham. E essa fala assim, eu estava em pensamento, ela virou e olhou para mim, né, e falou isso, e essa fala assim dela trouxe um alívio, assim, realmente a mãe que faz esse movimento para o pai, né? É, E se você já foi pro pai, se você chegou no pai, é porque você já passou pela mãe, né? já De passei que para a mãe, ninguém vai pro pai sem passar pela mãe, pela né? mãe. Às vezes a pessoa É, fala assim, eu tô até bem com meu pai, mas com a minha mãe ainda não. E não, então você ainda não tá bem com o pai, não. Porque se você primeiro, né? Porque é o nosso primeiro grande amor, né? Então, se eu ainda não me enchi da mamãe aqui, né? Eu não consigo ainda ir pro papai. Se você já estava daquele jeito, é porque já estava com ela aí no coraçãozinho mesmo. e eu achei bacana, Que assim, lindo. ela, né, trazer essa fala, né, naquele momento, né, ela tava Naquela ali, hora. É. naquela hora tava com um outro papo ali e foi, assim, o que serviu, assim, para mim. Que lindo, que E bonito. lindo, né, e assim, Aham. estamos todos conectados, né, nessa grande teia da vida. Sim, Eu acho que sim. isso às vezes uma fala, né, às vezes essa fala aqui pode, né, ajudar alguém, é, o quanto, às vezes um livro, né? Qualquer coisa realmente, quando nós queremos fazer um movimento, quando nós queremos, estamos prontos para ver algo, né? Chega de infinitas possibilidades, né? Basta que a Sim. gente esteja nessa abertura, né? Outra coisa, né? Quando a gente, na questão, né, da criança que é adotada, quando ela então compreende, né, essa questão do pertencimento, aonde ela realmente ela pertence, né? É, aí a próxima coisa que geralmente se pergunta, fala, mas e aí então, né? Como é que eu fico? Como é que fica a questão da ordem, né? Porque se ela pertence lá no sistema de origem dela, então a ordem também é lá, né? Ela é contada entre os irmãos lá. E nem sempre a pessoa tem acesso a essa informação, né? Assim, né? Sabidamente pode ter de outra forma, né? Buscando essa informação no campo. Mas muitas vezes ela não, às vezes ela não quer ofender a família que cuida dela, né? É muito bonito ver esse amor das crianças, né? Muitas vezes eles não querem buscar o pai os pais, porque eles não querem magoar os pais adotivos, né? Que cuidam deles, né?
É bonito. E às vezes os pais adotivos querem, né, levar, mas eles não querem magoá-los, né? É bonito ver o amor dos pais adotivos. Muitas vezes eles insistem com as crianças, às vezes o adulto já, né? E ele, não quero. No fundo, não é que ele não quer, ele só tem medo de magoar, né? Porque a gratidão por aqueles pais que cuidaram deles é imenso, né? Eu falo, eu sou a nona na minha, na minha família de origem e sou, né, a primeira ali na família adotiva. Ah, Né, a você primeira filha é a adotiva. nonésima? É a É, nonésima? Aham. E você chegou a conhecer alguém dos seus irmãos? não. Não. Só conhecem Quando, você mesmo. é, quando a minha mãe estava grávida, né, aos 3 meses, né, com os 3 meses da gestação, ela já havia. Meu pai trabalhava num hospital, né, e ela havia ido ao hospital, e ela já havia falado, né, que não iria ficar com a criança. Então, desde os 3 meses da gestação, né, já falavam, né, com os meus pais adotivos. Sabe o que eu acho bonito? É que ela não desistiu de você, não é? E buscou alguém desde o início em quem ela confiasse, né? É outra coisa que eu acho bonito. É o mesmo amor lá daquela mãe que eu contei agora há pouco, né? Então, às vezes ela acha que com essa família aqui minha criança vai ficar melhor. E uma coisa que as pessoas nos perguntam muito, né? Se as crianças devem saber, né? Se elas são adotadas, né? E pelo que eu vejo, você sabe desde o início, né? Desde o início. E às vezes elas perguntam assim, quando que a gente deve falar, né? Quando que a gente deve falar para minha criança, né? Para meu filho que ele é adotado. Então, isso me remete a uma história da Zieglinde, que eu nunca esqueci, a Zieglinde Schneider, que foi nossa professora durante o nosso treinamento também. Ela conta que ela estava numa... Eles estavam dando um workshop lá na Alemanha, e ela falou sobre esse tema de adoção, né? Então ela disse, toda criança ela precisa saber que é adotada e de preferência ela precisa de preferência saber o destino. Se ela não puder conhecer, se ela puder pelo menos saber qual é o destino dos seus pais, né? Porque então ela não precisa ficar indo atrás daquele destino e repetir isso e tudo. Então, uma mãe que estava nesse workshop, tinha uma criança adotada, ela disse, olha, isso que a senhora está dizendo, a senhora é doida. Eu tenho uma filha adotiva, ela sabe que ela é adotada, mas eu jamais vou contar para ela o destino da mãe dela. Então, a Zieglinde disse, a senhora não precisa contar, mas ela já sabe disso. Então, na alma, né, no coração, ela já sabe disso. Então, essa mulher levou um susto e disse, a senhora tem razão. Nas últimas férias de verão, nós fomos acampar nas montanhas, e eu estava várias famílias, né? Minha filha também estava lá, de repente ela sumiu, eu fui procurar por ela, e eu encontrei ela assim, na beira no penhasco, né? Com os braços abertos. Então eu disse, filha, o que você está fazendo aí? E ela disse, nada, eu estava só pensando como seria se eu voasse até lá embaixo. E então agora que a senhora disse isso, faz todo sentido. A mãe da minha filha, ela chegou até a minha casa e me pediu, né? Pediu, por favor, cuida da minha filha para mim. E me entregou ela e foi embora. E foi até uma ponte e pulou. Então, assim, essa menina já sabia no fundo, né, ou seja, ela estava querendo seguir por amor, seguir essa mãe, né, a mãe dela, mãe biológica. Então, é isso e a gente já viu isso também outras vezes, né? A importância das crianças que são adotadas saberem, né? Se possível, às vezes não é possível, né? Saber o destino, saber a história da família de origem dela, né? Porque então ela fica livre para tomar o próprio destino.
E quando na família que cuida dela também, ela é livre para amar a família, né? Ou seja, os pais não são criticados, os pais adotivos não criticam os pais, por exemplo. Ah, sua mãe e seu pai não prestavam, não quiseram você. Mas quando eles são gratos pelo presente, que é a criança que eles cuidam, que é um grande presente, né? Então, e nela eles amam os pais, né? Então a criança fica livre, ela tem muito mais, ao contrário do que às vezes pensam, né? Ela não tem menos, porque ela tem os pais, né? E ela pode ser do jeito que ela é, e ela tem ainda aqueles pais que cuidam dela, né? Que só podem cuidar dela porque ela está ali viva, e quem deu a vida merece então toda a gratidão deles, né? E às vezes as pessoas viram isso um pouco, né? Ponta cabeça. Como é que é? Você tem alguma coisa para falar para gente sobre isso? Essa a questão da ordem, né? Que realmente é como você falou, às vezes fica, né, invertido, né? E quando você consegue compreender, né? Ficar com o que é, ficar com a realidade e ser grato, né? Eu sempre senti esse amor em dobro, né? Para mim sempre foi, eu sempre, desde pequeno, acho que por isso, né, por ter sido falado, né, desde o início, né, eu ter essa clareza, eu acho que isso me ajudou muito, né, eu acho que fez a total diferença. Eu acho que quando realmente ainda não consegue falar e também não conseguir não fazer um julgamento, né? Porque como você colocou, é tanto Uhum. doloroso, né? Às vezes para os pais adotivos por algum motivo, né? Não quererem contar, não quererem falar, às vezes, né? Por pensar que estão poupando o filho, né? De saber, né? Da sua mãe, do seu pai, da sua história. Mas para mim, assim, foi muito... Essa questão, assim, foi muito leve, assim, sempre foi muito fácil, porque sempre teve essa abertura, sempre teve... eu sempre tive esse acesso, né? Uhum. Então, para mim, assim, no meu coração, era tranquilo, sempre foi tranquilo. Você sempre pôde amá-los, né, livremente, não precisava esconder o seu amor por eles, né? Menina Foi, sortuda você. foi. Sou mesmo. Tem uma fibra forte, né? Ainda enxertada com outra fibra forte. Muita sorte sua. Me lembrei aqui de uma imagem de uma certa vez um aluno, o Renzo, me contou, eu achei muito bonitinho. Eu estava falando sobre adoção com eles, né? E ele disse assim, Wilma, você já viu como é que fica? Porque às vezes, não sei se você já viu na roça, a gente pega ovo de pata, ovo de coisa que coloca numa galinha para chocar, né? Então, às vezes a galinha quando de Angola, quando nasce lá ninhada, nasce pintinho, nasce angolinha, nasce patinho, né? E a galinha ela abre as asas e ela cuida de todo mundo, né? Ela cuida dos pintinhos, dos patinhos, das angolinhas. Todo mundo que ela chocou, ela é filho dela, né? Ela cuida de todo mundo ali com todo amor. Enquanto eles todos não estão debaixo da asa dela, ela não vai pro puleiro de jeito nenhum. Então, ele disse, você já viu o que acontece quando uma galinha que cria o patinho, e o patinho entra lá, por exemplo, na água? Não estou lembrada, né? Nunca, essa imagem eu nunca vi lá na roça. Então ele falou, ela fica louca em volta da lagoa. O patinho entra, porque patinho nada, né? Mas galinha não nada. Então ela pensa, puta merda, esse menino vai morrer aí dentro, né? Esse patinho vai morrer, esse pintinho que para ela é um pintinho, vai morrer nessas lagoas. E ela fica em volta da lagoa, né? Enlouquecida até o patinho sair, né? Porque para ela, ele não sabe, né? Ele não é feito, ele não tem ela acha que ele não vai saber nadar, né? Que cai naquelas mesas. Isso é muito bonito, né? Essa, essas diferenças e esse amor, né? Muito bonito, dos pais adotivos, né? Então essa imagem da galinha para mim também, né? É muito amor ali, né? Pelo patinho, enfim.
A gente vê isso na natureza, né? Vê isso na natureza, é bonito. Se a gente observar, é uma bela de uma escola. E Então, muito, Carol, e por muito ah, tempo, assim, né? Quando eu tive que olhar, né, para tudo isso, né, fazer esse movimento de uma forma diferente, porque era como sempre recebi muito, né? Eu ficava naquele a culpa, né, por ter tido amor, por ter tido uma vida mais fácil, né? Então, uhum, eu ficava naquela dinâmica, né? Então, a partir do momento quando eu pude olhar, né, e tomar esse merecimento, né, tomar esse amor, né, aí sim sair dessa dinâmica, né, de ficar se batendo, né, de ficar se culpando, né, por receber algo, uhum. receber a Eu, cos- mais. eu costumo dizer que a grandeza não está em dar, né? Dar é muito fácil, né? Mas a verdadeira grandeza está em receber. Então, receber nos deixa em dívida e a gente, né, precisa exercitar a gratidão. Então, mas o que nos torna maiores é essa gratidão aí que você experimentou, né? É suportar receber tanto, né? Tanto, tanto, tanto. Tem alguém, uma amiga sua, dizendo aqui, né, que você tem uma mega sorte. É isso mesmo, né? É isso mesmo. E aí, se você consegue pegar isso tudo, essa mega sorte, entre aspas, né? Na verdade, não é que você tem uma mega sorte só, né? Se você não pegasse nada disso, essa sorte, entre aspas, não viria, né? Se você não tivesse conectado com todos esses recursos, né? Muitos recursos lhe faltariam, né? Provavelmente, não sei, para seguir, né? Então, essa sorte que você foi construindo na vida é possível quando a gente é capaz, aquilo que a gente estava falando hoje, né? De conectar isso tudo dentro da gente, tudo que a gente recebeu. E quanto mais gratidão, quanto mais recebe, mais gratidão a gente tem que ter. Né? E essa gratidão é uma força propulsora, né? E o que aconteceu na sua vida depois disso? Você falou que não queria casar, não queria ter filho, e aí? Depois você mudou de ideia? Totalmente, né? Ah, é? Ah. Conte, cá, tira uma peça de roupa e me conta, vai. Não, mas realmente foi curando, né? Essas feridas, né? Que que estavam abertas, né? Então, a partir do momento quando olhei, né, para tudo isso, se colocar, se abrir realmente, ver uma nova possibilidade, não ficar repetindo, né? Sair daquela repetição, né? Fazer diferente, como eu havia colocado, né? Antes. É um conhecer, né? Eu fui me conhecendo novamente. Então foi e isso é processo, né? É um processo que a gente vai passando, né? Não é algo da noite para o dia, como como Mas a nem gente processo não trouxe. é, viu, Carol? Não. Nem processo não é. Eu falo, sabe aquele monte de trem que fica atrás lá do juiz? Aquele chama processo, né? Ah, Demora anos. Né? Então, quando a gente fica processando, a gente demora demais. Na verdade, você pegou isso e fez algo com isso. Né? Você mudou uma chavinha interna. Né? Senão, processar demora. Você foi esperta, você pegou e fez algo rapidinho. Foi bem rápida. Né? Porque, na verdade, só tomar consciência disso também não muda nada. Né? não. Que além de você ter tomado consciência disso, você fez algo com isso, você mudou uma chave interna, você realmente realizou essa conexão. Né? E é isso que move. Carol, nós temos menos de 2 minutos. Você quer dizer alguma coisa? Queria agradecer. Não, dois não, desculpa. É 48, nós temos 12 minutos. 2 minutos. 12 minutos. Porque ontem eu estourei aqui. Eu não Ah, prestei atenção, agora eu fiquei esperta. Tem uma
uma... Às vezes as pessoas nos perguntam, né, o que é preciso para que uma adoção dê certo? Ou seja, para que uma criança que seja adotada siga bem, siga feliz, né? Você deve ter essa resposta, né? É olhar, né? Reverenciar, tomar a vida, né? Como ela é, agradecer e fazer valer a pena, né? A partir ali daquele momento, fazer algo bom, né? Com a vida, independente, tudo que precisava para você nascer aconteceu através dessa união. Né? Aham. Então agora é fazer algo bom com a vida, dessa maneira que a gente honra, né, os nossos pais, honra todos os nossos ancestrais, né? Quando eu fico imaginando tanta história, tanta dor, mas tanta alegria, né? Tudo que eles passaram e agora eu aqui como a última, né? A bola da vez agora para fazer algo, né? Entregar, deixar para os próximos também, né? Que para eles sejam ainda mais leve, né? E ver toda Uhum. essa continuidade, né? É muito lindo perceber dessa maneira, né? Ver toda essa conexão, né? De como que nós somos feitos, né? Se a gente olhar, né? Toda essa árvore, né? Todas essas pessoas, quantas histórias, né? Quantas vidas ali. E você passa, toma isso, né? E agora quer fazer, né, algo também, você quer contribuir, né? Você quer deixar ali a sua marca, né? A sua história ali também para os próximos. Eu acho que isso é muito lindo. Na verdade, quando eu olho para você, né, você deve ter assim os pais que cuidaram de você devem ser pessoas fantásticas, né? Porque te Então, permitiram viver tudo isso, né? E aí e a sua mamãe também que escolheu te entregar para eles, então mais, né, fantástica, escolheu uma família tão amorosa, tão cuidadosa, né? E que permitiu que você seguisse amando eles, né? Porque para uma adoção, digamos, dar certo, ou seja, para a criança ficar livre, assim como você ficou, né? É importante que a família que adota permita isso, né? Permita que a criança ela seja livre, como a gente já falou aqui, para amar os seus pais dentro da família, né? E quando a adoção é feita pela criança, né? Por causa da criança. Então, todos esses requisitos levam a gente adiante, né? Eu tenho uma imagem assim, sabe, Carol? Eu gostaria digamos, de dar até essa imagem, assim, de fechar aqui, né? De que raiz eu venho. Então, na verdade, não adianta, né? A sua raiz é aquela lá onde você brotou, né? Então, essa é a fibra da qual você é feita. E quando a gente nega isso, eu vou te falar uma coisa, Carol. Isso não é porque uma pessoa é adotada, não. Você sabe disso, você trabalha com pessoas, né? A gente vê muitas pessoas querendo negar suas próprias raízes, ou seja, por exemplo, eu não queria pertencer a essa família, eu queria pertencer à família do meu amiguinho, eu queria que meus pais fossem igual aos pais do meu amiguinho, né? Eu costumo dizer, é engraçado, eu nunca vi por aí uma árvore andando sem raiz, né? Então a árvore fica lá fincada na raiz. Nós não, a gente acha que a gente pode cortar a nossa raiz e nós vamos continuar florescendo, vamos continuar dando frutos, né? Então, saber reconhecer, né, de que fibra a gente é feito nos mantém num ponto de referência, né? Eu não tenho que ficar buscando isso numa referência no outro, né? Quando eu reconheço a fibra da qual eu sou feita. Então, a minha referência é plantada no chão, né? Ela é sólida. Eu acho que isso hoje é uma coisa... Hoje não, né? Na vida é uma coisa importante também. A gente reconhecer isso aí. só tem a ganhar, E né? eu nunca vi uma árvore fora da raiz continuar florescendo. Quero encerrar assim, com uma imagem para você. Eu não sei se você já conhece ela. Sobre aquela do café com leite, eu quero te dizer uma coisa. Eu não sei se É. você já viu a continuidade, né? Quando a Roseli fez esse exercício com os alunos, né, dela lá, os menininhos, e então
ela pediu que eles misturassem o café com leite, né? E então ela pediu para as crianças, né? Agora separa o café com leite, né? E as crianças, mas tia, não tem jeito, né? Não tem jeito de separar o café com leite, né? E ela ofereceu dinheiro, eles ficaram mais doidos ainda. Então, quando ela nos contou isso, né? E depois eu dei mais um passo com essa imagem, com essa imagem dela, né? E olha só que legal. O copo, né? Traz um copo vem o café, outro copo vem o leite, né? E aí você mistura o café com leite num terceiro copo. Caralho, eu pus o treco aqui pra me avisar da hora, Carol. Agora ele tá apitando. Pronto. Você mistura o café com leite. Não dá para separar mais. Essa mistura somos nós, né? Mas o copo onde estava o café e o copo onde estava o leite, pode ir para onde for. Pode ir para a China e para a Cochinchina. Não é verdade? Que é, no caso aí, o pai e a mãe. A misturinha já foi feita. O homem e a mulher agora, se eu nunca mais encontrar com eles, eu já estou pronta, né? A misturinha já tá feita. Né? Então, quando nós ficamos felizes de ser só essa misturinha e não exigimos mais nada do copo, né? Então, o copo pode separar, o copo pode quebrar, não importa, né? Eu me alegro de que antes que qualquer coisa acontecesse com o copo, eu fui misturada, né? Eu tô aqui. E aí, quando eu consigo isso, né? É uma alegria tão grande. Aí, o que acontece? Eu tenho uma imagem que é o seguinte... eu digo que da mãe, né? Porque é importante a gente ter esses dois, né? Por mais que às vezes a gente tem queixas e cheios de razão, né? A mãe, eu digo que a mãe é o tanque de combustível. Você já me ouviu falar disso? A mãe é o tanque de combustível, Okay. né? E o pai, exatamente. E o pai, eu falo que é a faísca, né? Não adianta combustível sem faísca, nem faísca sem combustível, né? Mas quando eu tenho um tanque cheio de combustível e uma faísca, né? Então, isso gera uma força propulsora e, no caso, o foguetinho, né? Quem que é o foguetinho? Eu, né? Você, nós somos o foguete, né? Então, nós precisamos do tanque cheio, que é a mamãe, e da faísca, que é o papai. Aí o nosso foguete tem força propulsora, né, para seguir adiante. Esse é o efeito na vida dessa conexão que você, quando você me convidou para a gente bater esse papo hoje, esse é o efeito na vida. O nosso foguete pode decolar quando a gente consegue fazer essa conexão aí que você conta, né, que você conseguiu encaixar dentro de você o papai e a mamãe. Né? E é Então, dessa maneira um foguete bem lindo aqui na minha frente. Um monte de foguetinho aqui escutando a gente. Né, Azeli? Que lindo, né? E é dessa maneira que a gente honra, né? Realmente indo, né? Porque às vezes a gente quer ainda ficar, né, ligado ali, né, ao nosso sistema, à nossa origem e não quer ir para a vida, né? E quando você realmente olha toda essa força, né, e que eles já fizeram o suficiente, que agora, né, realmente é para você ir, isso só faz com que essa força realmente passe adiante, né? Que ela realmente esteja a serviço de muitos. Uhum. Essa é a verdadeira gratidão, né? A verdadeira gratidão é aquela que nos move para frente. Não é aquela que a gente fica virado para trás o tempo inteiro. Obrigado, obrigado, obrigado. Na verdade, o obrigado ele é uma atitude, né? O obrigado é o movimento para frente. Os pais precisam de nós para isso, né? Para ter um futuro. Então, esse é o nosso compromisso quando nós realmente nos conectamos com eles. É da linha, né? É da linha, a pipa voar bem alto. Ok. Agora, Carol, nós estamos no nosso último minuto e meio. Você quer dizer algo? Quero te agradecer, Wilma, por você ter aceitado o convite, né? Para esse bate-papo, para falar sobre algo, né, da minha história que vocês fazem parte, né? Que eu tenho um grande carinho, tanto por você como pelo Décio, e levo agora tudo que vocês compartilharam para que mais pessoas também
recebam tudo isso. Gratidão imensa. Gratidão a Eu todo te o pessoal que está agradeço, aqui. eu te agradeço muito pelo convite, Carol. Foi uma alegria quando eu vi a sua mensagem, não só pelo convite, mas pelo que você me disse, né, da sua alegria de ter feito essa conexão. Muito obrigada, então, pela oportunidade. Espero que o nosso papo, a nossa lavação de roupa aqui, tenha espirrado água em alguém aí que possa ser útil, viu? Muito obrigada.